Vamos mergulhar numa filosofia que, olha, apesar de ter milhares de anos, parece que foi feita para os dias de hoje. A gente vai descobrir como os antigos estoicos, e o imperador em particular, criaram um verdadeiro sistema para construir resiliência no meio do caos. Forte, essa frase, né? Os estoicos não aliviavam. E essa citação já dá o tom da mentalidade deles. A ideia aqui é a seguinte: quando uma pessoa aceita a própria mortalidade, de verdade, ela se liberta daquele medo que paralisa, que escraviza a gente e impede de viver plenamente. Agora vamos fazer uma viagem no tempo. Imagine a cena: fronteira norte do Império Romano, um lugar chamado Vindobona, que hoje a gente conhece como Viana. O ar é gelado, o acampamento militar está tenso e dá para sentir o peso no ar. E bem no centro disso tudo está o homem mais poderoso do mundo, o imperador Marco Aurélio, e ele está morrendo. Ele sabe, os médicos sabem, e o império inteiro parece que prendeu a respiração. E olha, não foi uma morte tranquila depois de uma vida de luxo, não. O reinado dele foi praticamente definido por guerras sem fim. Foram 14 anos ali na fronteira, liderando as tropas em batalhas brutais. E como se a guerra já não fosse o bastante, uma praga terrível, a peste antonina, varreu o império. Matou milhões, talvez um terço da população. A morte estava literalmente em todo lugar. E aqui é que a história fica intrigante, porque cercado por guerra, por doença e pela própria morte chegando, os relatos dizem que Marco Aurélio estava calmo, sereno. Ele estava preparado. Isso nos leva à grande questão: de onde vinha essa força toda? Não era falta de sentimento, não. As fontes mostram que ele era um homem que amava e que sentia profundamente cada perda. Então, qual era o segredo? Para a gente entender essa calma, primeiro a gente precisa ter a dimensão do tamanho das dificuldades que ele enfrentou. Dá uma olhada nessa lista. É uma coisa atrás da outra. Perdeu o pai muito cedo. Viu a esposa e a maioria dos seus filhos morrerem. 8 de 13. Combateu guerras sem parar. Uma pandemia e ainda teve que lidar com uma guerra civil, traído por um dos seus generais de confiança. A vida de Marco Aurélio foi uma sequência de provações que quebraria a maioria das pessoas, mas ele não quebrou. A resposta para como ele aguentou tudo isso não era um traço de personalidade, um dom. Era um sistema. Um tipo de sistema operacional para a mente, que ele praticava todo santo dia. E esse sistema é o estoicismo. É muito importante entender isso. Para os romanos, isso não era uma matéria de faculdade. Era um guia prático para a vida. Um conjunto de exercícios para fortalecer a mente do mesmo jeito que a gente exercita o corpo. E o quão prático isso era? Bom, os criadores da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, uma das formas mais eficazes de psicoterapia que a gente tem hoje, citaram os estoicos, na cara, como a principal inspiração deles. O que o Marco Aurélio praticava há 2000 anos é a base da terapia que a ciência comprova hoje. Ok, então como esse sistema operacional funciona na prática? Tudo começa com um princípio fundamental que eles chamavam de dicotomia do controle. O que a gente vê aqui é de uma simplicidade genial. Os estoicos dividiam o universo em duas colunas. De um lado, as coisas que estão 100% no nosso controle. Do outro, todo o resto. Repara o que tem na primeira coluna: seus próprios julgamentos, suas intenções, suas respostas. Basicamente, o nosso mundo interior. Todo o sofrimento, eles diziam, vem da gente tentar controlar o que está na segunda coluna. Com base nessa ideia, os estoicos desenvolveram várias ferramentas práticas. Vamos dar uma olhada em uma das mais poderosas. Essa citação do Epiteto, que aliás foi um escravo que se tornou um dos filósofos estoicos mais influentes, é o coração de tudo. Existe um espaço, sabe, entre um evento acontecer e a nossa reação a ele. E é nesse pequeno espaço que mora todo o nosso poder. Pensa numa situação comum, tipo ficar preso no trânsito. A reação automática geralmente é essa aí, carregada de julgamento, pesadelo, arruinando o meu dia. Essa linguagem não só descreve a nossa emoção, ela cria e aumenta essa emoção. Já a abordagem estoica é diferente. É como se a gente limpasse a situação, tirasse esses julgamentos e ficasse só com os fatos. Estou no trânsito, vou me atrasar. Isso não muda o engarrafamento lá fora, mas neutraliza o sofrimento que a gente mesmo cria. A pessoa não está mais brigando com a realidade, ela está só descrevendo. E isso abre um espaço mental para decidir como responder. Então tá, como a gente junta tudo isso e transforma em uma prática para o dia a dia? Como a gente sai da teoria e vai para a ação? O processo é mais ou menos esse, em 4 passos.
Primeiro, separar as coisas, usar a dicotomia do controle. Segundo, direcionar toda a energia só para as próprias ações e julgamentos. Terceiro, praticar descrever os eventos sem colocar todo aquele drama em cima. E, finalmente, escolher responder não com raiva ou medo, mas com as virtudes estoicas, com sabedoria, com coragem, com justiça. E esse é o ponto-chave. O estoicismo não promete uma vida sem dor, sem perda ou sem dificuldade. Pelo contrário, ele parte do princípio que essas coisas são inevitáveis. A força de verdade, a liberdade, mora na escolha de como a gente encara o que é inevitável. Isso leva a uma reflexão final. Pense em algo que causa ansiedade hoje. A opinião de outra pessoa, um evento lá no futuro, uma questão da economia. Isso se encaixa na primeira ou na segunda coluna daquela dicotomia do controle. Se estiver na segunda, a prática estoica é aprender a aceitar e focar a energia onde ela realmente importa, na nossa própria resposta. E vamos fechar com essa chamada para a ação do próprio imperador. Estoicismo não é para ser debatido, é para ser vivido. Não é sobre ter as respostas, mas sobre colocar as virtudes em prática dia após dia. É um convite para a gente ser o arquiteto do nosso próprio caráter, não importa a tempestade que esteja acontecendo lá fora.